A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento. Que Deus abençoe ricamente aí o seu coração. Amados, hoje eu quero falar com vocês sobre o casamento. Casamento, amados, é algo muito sério. Quem estabeleceu o casamento foi Deus. E o casamento, ele é muito sério, sim, mas, de acordo com Deus, ele é uma bênção, ok? Agora, quando não está de acordo com Deus, ele vira um grande problema e também, me permita dizer, amado, uma grande prisão. Por que eu estou falando isso? Tá? Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Porque eu estava aqui tendo comunhão com a palavra, orando, e aí então veio no meu coração exatamente o entendimento mais profundo de Romanos capítulo 7. Eu quero explicar para vocês por que eu estou aqui dizendo que se você não tomar cuidado, o seu casamento virou uma grande prisão. Porque é isso que o diabo tem feito ao longo das gerações. E agora nós estamos vivendo os últimos dias com um grande problema, aonde a grande maioria das famílias já são com pais de segundo, terceiro casamento, e a grande maioria dos casais já tiveram aí casamentos feitos, né, anteriormente. Ou seja, amados, hoje está cada vez mais difícil encontrar realmente um casamento de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, aqueles que permanecem firmes no primeiro casamento até que a morte os separe. Satanás sabe do que eu vou aqui ensiná-los. E por isso que ele trabalha ao máximo para, através do casamento, ele tentar escravizar, aprisionar o máximo possível de pessoas. Mas em qual sentido eu estou dizendo que ele pode ser uma prisão, quando eu mesmo estou dizendo que o casamento é uma bênção de Deus? Então, como que um casamento que foi Deus que estabeleceu pode se tornar uma prisão e pode se tornar exatamente aí um laço do inimigo? Em que sentido? Me ouçam. Romanos capítulo 7, versículo 1, olha o que o apóstolo Paulo faz, explica, ele dá uma analogia do casamento. Ele vai falar exatamente como que é o casamento e ele então dá um exemplo. E esse exemplo fica muito claro da severidade e da seriedade que nós temos que tomar cuidado quando casamos ou quando desejamos casar, ok? Romanos 7, versículo 1 diz o seguinte: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Então, aqui é quem conhece a lei. Eu acredito que você que está me ouvindo conhece a lei, você é cristão, e eu também quero falar sobre a lei, ok? Na qual nós, e de qual nós nascemos, debaixo de qual lei, tá? Vamos lá. Que a lei, para quem conhece a lei, ó, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Então, que lei que ele está falando? Quando você lê todo o capítulo 7, você vai entender que é a lei do pecado, ok? Então, olha que interessante. O salário do pecado é a morte. Preste bem atenção. Quando eu e você nascemos, quando nós nascemos aqui da mamãe e viemos para este mundo, nós já nascemos debaixo de uma lei. E que lei é essa? No nosso relacionado ao nosso organismo, à nossa natureza, a nossa semente, né? Todos nós nascemos no pecado. Sim ou não? Tranquilo? Até aqui
todos os que conhecem a Bíblia, cristãos, sabem disso. A natureza do pecado, né, ela já vem desde quando nós nascemos, tá ok? Então, qual é a prova que uma criança recém-nascida, sem cometer nenhum pecado, prova que ela é pecadora? É só você avaliar que uma criança, às vezes ela tem um dia de vida e ela já morre, ok? Então o que prova é a morte. Tem crianças que nascem com dificuldades respiratórias, conseguem sobreviver 1, 2 dias, depois vêm a falecer. Então nós sabemos disso, né? Quantas crianças que nascem e aí até choram para a vida e depois vêm a falecer sem cometer nenhum pecado. Mas por que elas morrem? Porque a natureza, né, da criança, é pecadora. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Querido, tem como escapar disso? Me diga, tem como sair disso? Não tem como. Só tem uma forma desta lei parar de operar em nós. É quando a gente morre. Morreu, acabou. Aí não tem mais o que fazer. E quando morremos por causa do pecado, é exatamente o nosso salário. E lamentavelmente nós sabemos que morrendo dessa forma, todos seremos condenados. Então, queridos, não tem como escapar desta lei, a não ser que Deus estabeleça uma nova lei. Se vocês lerem toda a Bíblia, o Velho Testamento, principalmente na época dos reis, o rei ali ele é uma autoridade máxima, né, na época. Então, quando ele dava uma lei e selava lá com o seu anel, ninguém podia mudar essa lei, tá? Estou lembrando, acho que é de Esther, né? Que foi dado lá uma lei para perseguir os judeus e ela orou e depois, então, o rei não tinha como mudar mais aquilo, então ele colocou uma outra lei para que eles pudessem se defender e então, baseado nessa nova lei, eles puderam então se livrar, né, na defesa da matança que viria sobre eles. Então o que eu quero dizer para os amados é que lei é lei, lei não muda. Tá? Quando é estabelecida uma lei, isso é irrevogável, ok? Então Deus precisa, caso tenha necessidade de salvar uma pessoa daquela lei, ele tem que criar uma outra, entendeu? Ponto. Jesus ele fala assim, eu não vim para revogar a lei, e sim para as cumprir. Então Jesus nunca abriu mão da lei, mas ele veio para cumprir. Abriu um parênteses. Aí ele diz assim, ó, então, nesse primeiro versículo, vocês entenderam que o homem, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ele está perguntando, você entende isso? O que é isso? Por exemplo, você está aí, né, me ouvindo agora, e uma coisa que não vai mudar na sua vida é que tu vai morrer, e eu também. Ponto. Quando isso aconteceu e por quê? Deus disse para Adão e para a Eva que não era para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque ele disse, certamente, se comerdes desse fruto, certamente morrerás. Bem, a Eva foi enganada, deu para Adão, Adão comeu, e queridos, vamos ser diretos. A Bíblia fala, Paulo fala aqui que por um homem entrou o pecado do mundo. Então, quando ele comeu, Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, e lógico, toda a palavra de Deus que sai da boca de Deus é uma lei. Se Deus disse que vai morrer, acabou e pronto. Pode chorar, pode, mas me dá outra chance, não tem como. Tanto é que Adão teve que ser expulso do Jardim do Éden, e depois ele teve que viver, né, no suor do seu rosto, e por mais que ele viveu mais anos lá do que nós, lá no começo era assim, né, mas ele morreu. E ponto final. Eu quero pegar aqui. Por mais que Adão, eu acho que ele tem essa experiência, eu estava tão bem no Jardim do Éden, e por que eu fui desobedecer a Deus? Vou pedir perdão, aquela coisa, tal. Só que Deus já tinha dado a sua palavra, não é? Então Deus fala, não, tudo bem, eu vou voltar a minha palavra. Deus não vai voltar a palavra. O que vai fazer? Deus vai preparar agora uma outra saída, que é uma outra lei, ok? Uma lei não pode ser revogada, põe isso na sua cabeça. Somente com outra lei para manter aquela ou se livrar daquela. Então, vocês estão entendendo. Então vamos lá. Aí ele pega, por incrível que pareça,
ele faz uma comparação com o casamento. Por que que Paulo fala isso? Tamanho é a seriedade do casamento, como eu disse no começo do vídeo. Versículo 2, ora, a mulher casada, ele está dentro do contexto. A mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Assim como nós estamos, veja bem, ligado ao pecado enquanto nós estamos vivos, não tem como escapar disso, humanamente falando, tá? Assim também ele fala que a mulher está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Querido, você pode inventar o que você quiser. Você pode tentar mudar aqui, né, as coisas, cada um pensa de um jeito ou outro, mas a palavra de Deus é lei. E quando ele está dizendo que a mulher casada está ligada pela lei, por quê? Quando você entra para um casamento, você sai de uma lei e vai para outra. Por exemplo, você está numa lei hoje de solteiro. O que é o solteiro? O solteiro, ele está livre para escolher a mulher ou o homem que assim, né, bem desejar. E quando ele escolhe, ok? Por isso tem que saber escolher. Ele entra agora na lei do casamento. Quando ele assina ali o papel, entende? Quando ele assina o papel, ele entrou numa lei e não tem mais como mudar isso. Ah, mas passou alguns anos, não gostei. Ah, mas não era bem isso que eu queria. Ah, não tem, é lei. E ponto final. Por isso que você tem que escolher bem a mulher com quem você vai casar e o marido com quem você vai casar. Veja bem, olha que coisa. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, então, se o marido morre, e o que acontece? Desobrigada ficará da lei conjugal. Então, o que livra alguém da lei do casamento é quando o seu cônjuge morre. Mas se ele não morrer, não tem conversa. Não tem como ficar livre da lei do casamento. Assim como não tem como eu ficar livre do pecado. Não tem como. Se alguém não morrer, ou se eu não morrer, entende ou não? Ele está reinando aqui. Ele está fazendo essa analogia. E que analogia tão forte? Ele poderia fazer uma analogia, dando outro exemplo, mas ele está dizendo algo tão forte, que assim como não tenho como me livrar do corpo dessa morte, se alguém não morrer por mim, olha a morte, e se por mim mesmo eu quero ficar livre, aí então eu morro, estou cumprindo a lei, que o salário do pecado é a morte, acabou, não tem como fugir disso. E depois, né, misericórdia do outro lado. Mas o que é que você entende enquanto estamos vivos? Não tem como o Juscelino se livrar do corpo desse pecado, por conta própria, não tem como. Não tem como eu discutir com a lei da minha natureza. E assim ele está dizendo a mesma coisa ao casamento. Não tem como a mulher ficar livre do marido se ele estiver vivo, se ela quiser casar com outro, ok? Agora veja bem, ó, de sorte, versículo 3, que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Veja bem, ela resolveu casar, e ele também. É vice-versa aqui, tá? Ele dá um exemplo, mas é dos dois lados, tá bom? Se a mulher, ela, por algum motivo que seja, ela querer ficar com outro homem, mas o seu marido está vivo, ela é considerada, diante da lei de Deus, adúltera. Ao contrário, o marido, o homem, casou ali, né, com a mulher, lógico. Aí ele, por algum motivo, não quer mais ficar com ela. Se ele se unir a uma outra mulher, a esposa ainda estando viva, ele é considerado adúltero. Porque não tem como ele se livrar da lei do casamento. Assim como não tem como eu me livrar, entende? Da lei do pecado por conta própria. Não tem como. É o que ele está explicando. E você pode ler o capítulo 7 todinho, é isso. E aí, olha que interessante. Agora, porém, se morrer o marido, aí então olha que coisa. Aí nesse casamento, dentro do exemplo aqui, se morre o marido, a mulher então estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, opa, o que acontece? O que livra, o que dá direito, o que dá liberdade para alguém
que é casado, casar com outro, somente se o seu cônjuge morrer. Se ele não morrer, você está ligado a ele ou ele está ligado a ela até que a morte o separe. Ponto. Ah, mas não tem mais. Sabe por quê? Olha que interessante. Acompanhe Romanos capítulo 7. Olha que coisa interessante. Versículo 3, ainda, né? Se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera. Se contrair, nova número. Então, se ele morre, aí você casa de novo, aí beleza, não tem problema. Porque agora, você agora é viúva ou viúvo. Então, você está livre da lei do casamento, porque o casamento é a aliança de duas pessoas. Mas ele morreu, então agora você está livre. Caso queira, pode casar de novo e você não será considerada adúltera, porque o seu marido está morto, ou você não será considerado adúltero, porque a sua esposa está morta. Então você pode casar de novo, ponto. Aí o versículo 4 ele fala assim, assim. O que é a palavra assim? Ele está fazendo uma comparação, amados. Sabe, você que lê, que entende e compreende, né, a gramática, e compreende a analogia, e compreende que essa palavra assim, meus irmãos, ou seja, da mesma forma, quer dizer, entenderam isso? Ele diz assim, ó, olha que interessante do 4 em diante. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Calma aí. A lei eu não tinha, né? A lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Beleza. Mas por que ele está dizendo assim, meus irmãos? Por que te chamando de irmãos? Porque você crê em Jesus Cristo. Você se tornou irmão de Paulo, do apóstolo Paulo. Como é meu irmão, sou teu irmão. Mas por que somos irmãos? Porque cremos em Jesus. Mas olha o que Jesus fez conosco. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, porque é pela fé. Ok? Como é que eu morri relativamente à lei? Por meio do corpo de Cristo. Então, o que acontece? Se eu me mato, eu simplesmente, é o meu salário e ainda vou ser condenado. Então, o que vai acontecer? Eu nasci em pecado, eu olho para a lei de Deus, não tem como, jamais o homem consegue se salvar, não tem como, muito menos por boas obras, não adianta, lei é lei, o salário do pecado é a morte, mas como Deus nos amou, isso é maravilhoso, mano, ele enviou o seu filho para morrer por nós. Então aqui diz, por meio do corpo de Cristo. Quando Cristo entregou o seu corpo na cruz, e por que ele fez isso? Para nos livrar da lei do pecado e da morte, amados. Para nos livrar dessa escravidão. Para nos livrar exatamente desta maldição pela qual nós nascemos. Nós nascemos com uma maldição que veio de Adão, com o pecado. Por isso que estávamos destinados à morte. Então, quando Cristo morreu na cruz, então veja, ele morreu. E por que ele sim teve que morrer e não nós? Porque se a gente morre é o nosso salário. Lago de fogo, acabou e pronto. Mas Jesus não tinha pecado. Jesus, ele é e era, né? Como homem, continua sendo, o Filho de Deus, nunca pecou. Ele foi tentado em tudo, não é? Obedeceu ao Pai até a morte de cruz. Então não mataram ele, foi ele que deu a vida. Não tinha morte nele. Então o que ele fez? Ele falou, bem, o Juscelino e cada um de vocês estão me ouvindo, né? Se vocês morrer, é o salário de vocês. E vocês estão caminhando para isso, não adianta fugir. Pode tentar ir para a lua, tu vai morrer na lua. Pode tentar para o fundo do mar, lá naqueles aqueles barcos lá, né, que eu esqueci o nome, que eles vão mergulhando, né? Queridos, pode onde tiver, ok? Pode aonde você quiser ir, você e eu vamos morrer. Por quê? Porque a nossa natureza tem uma lei, a lei do pecado. O pecado entrou, morte. Foi Deus que disse. Isso não vai mudar nunca. Então, o que Jesus fez? Como Jesus, não tem pecado, então ele não tem morte. Ele não tem o salário da morte. O salário do pecado é a morte. Ele não tem salário. Então Jesus não ia morrer. Mas o que ele fez? Não, eu vou dar a minha vida em favor do Juscelino e de você que está me ouvindo. Somente dessa forma ele consegue me tirar debaixo desse senhorio da lei, porque ele me governa. Ele é o meu senhor. A lei do pecado. O pecado é o meu senhor. Quer dizer, eu sou escravo dele, não tem como escapar. Entende, amado? Não tem como. Mas quando Jesus entrega ali o seu corpo, que é por meio do corpo de Cristo,
ele morre, ele paga o preço do pecado que Adão cometeu, da qual nós herdamos. Então, quando ele crava na cruz o pecado meu e seu, ele então nos livra. E como que ele nos livra? Morrendo. E o que é morrendo? É o salário do pecado, da lei na qual nós estávamos sendo dominados a vida toda. Entende isso, queridos? Só tinha um jeito de Deus nos livrar desta lei que tem domínio sobre nós a vida toda. É a morte. Então o que Jesus faz? Jesus cumpre a lei. Então como ele faz? Tem que morrer? Beleza, então eu morro. Então Jesus morre no nosso lugar. Se Jesus não morre, amados, se Jesus não morre, eu e você jamais poderíamos escapar do pecado, desta lei. A mesma coisa é o seguinte, se o marido não morre, você, mulher casada, não pode escapar da lei do casamento. Como? Você pode querer casar com outro, né, ou se envolver com outro, você é adúltera. Não tem como. A lei vai dizer para você assim, ó, você é uma adúltera. Por quê? Porque o teu marido está vivo. Você, homem, você é um adúltero. Por quê? Porque a tua mulher está viva. Entendeu ou não? E para nós, assim, você é um pecador. Por quê? Porque você não nasceu no pecado. Você é um pecador, acabou e pronto. Ah, mas eu sou bonzinho. Não interessa se você é bonzinho, se faz bom. Tu é um pecador e acabou. Agora, quando Cristo veio e cravou esses nossos pecados na cruz, como? Obedecendo a lei. O que a lei fala? Se não matar, se não morrer o marido, a mulher não está livre. Então, se Jesus não morre, eu e você não estamos livres dessa lei. Tá entendendo como é sério o negócio? E é tremendo também a sabedoria de Deus. Então ele fala assim, versículo 4 ainda, por meio do corpo de Cristo, tá certo? Nós morremos relativamente por meio do corpo de Cristo. Por quê? Para pertencerdes a outro. Então, como é que isso acontece? Eu e você estamos presos a esta lei do pecado, e aí então estamos caminhando. Aí um dia ouvimos o Evangelho de Jesus, cremos nele. Quando nós cremos nele, nós nos unimos com ele na sua morte. Então olha que interessante, está em Romanos capítulo 6. Aí nós somos batizados, então somos batizados na sua morte. Então quando eu morro com Cristo, eu estou livre desta lei do pecado. Porque agora eu nasci de novo em Cristo pela fé. Lembra que Jesus falou, importa-vos nascer de novo? Para Nicodemos, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque você tem que entrar numa outra lei. Você tem que sair dessa lei e entrar em outra. A lei da carne para a lei do Espírito. Entende, queridos? Agora nós somos, né, irmãos agora do segundo homem, que é Cristo, que é o homem espiritual. O primeiro é carnal, que é Adão, e o segundo é espiritual. O que é carne vai morrer, o que é espiritual vive eternamente. Então, olha que interessante. Eu só pude e você só podemos pertencer a outro por meio da morte de alguém. Então, olha que interessante. Para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Quem ressuscitou dentre os mortos? Foi Jesus Cristo, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, amados, preste bem atenção. Paulo, inspirado por Deus, está dizendo assim, ó, você só pode ser salvo se você morrer para a lei do pecado. Que a lei, não tem problema nenhum com a lei. Tanto é que a lei, queridos, a lei aqui, ó, para você ter ideia, no versículo 12, ó, a lei é santa, porque foi Deus que deu. A lei e o mandamento santo, justo e bom, porque foi Deus que deu. Se você vê o 14, ó, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Ponto. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então nós somos escravos do pecado. Não tem como sair disso daí. A não ser que morra. Entendeu, querido? Mas, volto a dizer, se eu morro, eu estou condenado por conta própria. Mas alguém morreu por mim. Então, para me livrar desse senhorio, desta aliança, alguém tem que morrer. Então, Cristo morreu, eu creio, então, Cristo fala, eu morri pelos seus pecados, você crê, crê. Então, quando eu creio e sou batizado, então eu morro com Cristo. Quando eu morro, eu estou livre desta lei que tinha domínio sobre minha vida toda. Agora o que acontece?
eu não sou mais condenado porque Jesus pagou o preço da lei que pede para morrer. Então Jesus morreu. Isso é a salvação, ok? E aí olha que interessante, o próprio Deus fala para Paulo, a lei do casamento é a mesma coisa. Se você, amado, entra num casamento, você entra para até que a morte o separe. No seu caso, a vida toda. Ok? Por exemplo, se a sua esposa está viva, é a sua vida. Se você morreu primeiro, foi a tua vida toda o casamento. E ela fica viúva. Ela pode até querer casar de novo, porque a lei foi agora desfeita, porque a morte quebrou esta aliança. É simples, amados, ok? Entenderam isso? Eu acho que está bem explicado por que Paulo, então, faz uma analogia da lei do pecado que está em nós, que não tem como sair, a não ser pela morte de alguém. Pode dar a desculpa que você quiser. Pode dizer que Deus é injusto, pode falar que não é possível. Ah, mas eu sou tão bonzinho, mas isso é muita injustiça. Outra coisa, amados, ninguém aqui pediu para nascer. Tá? Ninguém aqui pediu para nascer. E aí, então, Deus, entendendo nisso, lógico, veio e mandou o seu filho. Por quê? Porque você não pediu para nascer assim com esse pecado. Pediu ou não? Não. Então, você, por nascimento, já é pecador, querendo ou não. Pode chorar, pode argumentar, pode falar o que você quiser. Mas tu vai morrer, acabou e pronto. Porque a lei não muda. A lei é fria e ponto final. Ok? Mas Deus é tão bom que mandou seu filho, morreu, cumpriu a lei e nos salvou. Beleza, agora eu estou livre em Cristo Jesus. Ok? Então, traz para a lei do casamento. No casamento, amado, você não nasceu casado. Tá? No casamento, quem escolhe é você. E você, minha irmã, quem escolhe é você. E aí, para casar, você tem que ter conhecimento, como que funciona essa lei. Você tem que saber qual é a lei do casamento, você tem que saber com qual homem você casa, ou qual mulher você casa. Não pode ser assim de qualquer jeito. E aí, o que acontece? O diabo, sabendo disso, por isso que eu disse que o casamento ele pode ser uma bênção, como pode ser uma prisão. Em que sentido? Ele é uma bênção quando você casa com entendimento, quando você casa com um homem e uma mulher de Deus, que Deus preparou, a qual o diabo luta para que você não encontre esse homem e essa mulher. Mas Deus prepara e fica firme que vai vir. Mas aí, casou dessa forma, casou com homem de Deus, mulher de Deus, vocês vão ser abençoados. Ah, vão ter dificuldade, mas vocês vão aprender a resolver tudo à luz da palavra de Deus, porque o Senhor de vocês é Cristo. Agora, o que o diabo faz? Vamos pegar o outro lado para fechar aqui. O diabo, sabendo dessa lei, querido, o diabo sabe disso. O que ele vai fazer? Ele vai antecipar, sabe, querido, pessoas na sua vida que não é da vontade de Deus. Ele vai fazer com que você case com alguém por, às vezes, uma virtude que você goste, mas outras ponha tudo a desejar. Ele vai colocar alguém meio que parecido para você ficar enrolado ou enrolada, e aí casa. Depois que casa é só problema. Porque o diabo sabe, querido, que aquela pessoa não é para você. Então, ele pode ver, na conquista, antes do casamento, é tudo um mar de rosas. Depois, quando casa, aí então o inimigo solta as suas armas, e é incrível como é muita briga, é muito ciúmes, é muita confusão, e como que o diabo luta para destruir o quê? O primeiro casamento. Por quê? Porque quando a pessoa se separa por qualquer motivo, e inclusive até por adultério, porque esse é um dos motivos mais sérios, que é a traição, e aí o diabo joga tudo ali em cima para ver se separa, e lamentavelmente ele tem conseguido fazer isso. Aí o que acontece? E ainda mais, você jovem, você uma jovem também, tanto homem como mulher, você não vai querer ficar sozinho, vai? Não quer ficar sozinho. Porque a carência é grande. Os hormônios tá à flor da pele. E aí, então, o que o diabo faz? Trabalha, e mexe aqui, mexe acolá, traz maldições que ele tem dos antepassados sobre a vida desse casal. E aí trabalham. Por quê? Porque o diabo quer que a grande maioria, né? Ele queria que todos, mas a grande maioria vivam em adultério. Porque quem está em adultério está debaixo de condenação. Quem está em adultério, Deus não concorda.
quem está em adultério não será arrebatado. Quem está em adultério será condenado. Irmão, esta é a verdade. Entende? E aí então, ele destrói o primeiro casamento, e aí aquela pessoa vai dar um monte de justificativa. Não, mas aquela pessoa me traiu, não, mas aquela pessoa faz isso, aquilo. Eu vou abrir um parênteses aqui, queridos. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, se você ler lá, tem todas as informações para casamento. Amados, você não pode, lógico, ficar com alguém que é violento. É um risco, né, para a sua vida, ok? Você não pode ficar com alguém que está adulterando, que está te traindo. Porque se você cede o seu corpo para o seu cônjuge, seja homem ou mulher, não é? Então você vai receber os demônios que ele está pegando das prostitutas, traz para dentro de você, você fica doente, fica até endemoniada, tá? Eu tenho um caso aqui que o marido traía a esposa uma santa, não fazia nada errado, mas quando cheguei lá, quem estava endemoniada era ela. Os demônios falaram, eu estou aqui nela por causa do marido, porque o marido deita com várias mulheres, ele pega as pombageiras de todas as prostitutas, aí depois vem, deita com a mulher, passa para ela, não que é uma só carne, tá? Então, eu já tenho explicado isso, é bíblico, você sabe disso. Então é lógico, você não pode ficar com um marido desse. Então, o que acontece? Tem que se separar, ok? Tem que separar. Por quê? Porque ele está em adultério. Mas, o que acontece? A Bíblia diz que ele está em adultério, ele está condenado, se não se arrepender. E você não cometeu isso. Então, você se limpa dessa sujeira, dessa imundícia que o seu marido trouxe para você, e você se mantém santa, eunuca. Você não pode casar de novo, por quê? Porque a lei do casamento ainda permanece. Por quê? Porque a única coisa que quebra esta lei é a morte. Lembra de Jesus? Se ele não morre, não conseguia nos libertar dessa lei do pecado e da morte. Entende ou não? Eu e você, nós estávamos dominados pela lei até que Jesus morresse. Ou até que alguém morra. Só isso. Voltando para o casamento. Mas agora eu vou ficar sozinha? Mas agora? Querido, lei é lei. Lei é lei. É triste? É triste. Então, dobra o seu joelho, começa a orar. E se você está com carência sexual, que é um lado, e também a carência de estar sozinha, ora, jejua, fica firme para, de repente, seu marido se converter, se arrepender e voltar, né, bem limpinho, comprovando que se arrependeu, e aí então cabe você a perdoar e retomar com ele. Aí você pode retornar com ele, mas uma vez ele arrependido. Você não pode retornar com ele ainda continuando praticando relações sexuais ilícitas fora do casamento, entende? Se ele não quer, então você tem que ficar, minha amada irmã, sem quebrar a lei de Deus. Porque olha, aí é para ele, aí diz aqui assim, se o marido unir-se com outra, estando a mulher viva, ele é considerado adúltero, porque você não morreu. Entende? Então ele está condenado. Se ele não se arrepender, ele vai para o inferno, irmão. E você não, você vai ser salva. Agora, você também não pode quebrar a lei. Ele quebrou não, né? Ele está contra a lei. Ele está indo contra aquilo que foi estabelecido na lei do casamento. De acordo com Deus, não de acordo com os homens, tá? Então, ele está em adultério, a lei está condenando ele, relacionado ao casamento. E você? Não. A lei fala, essa aqui eu não posso condenar. Por quê? Porque ela não traiu o marido, ela não está em adultério. Mas ela separou. Ela separou porque ele está adulterando. Mas ela não contraiu novas núpcias. Porque aqui diz assim, né? Se contrair novas núpcias. O que é isso? Se unir sexualmente de novo. Entende, mano? Então por que eu estou dizendo para os amados que, nesse caso, a grande maioria, o casamento virou uma prisão? O diabo, ele pegou isso aqui, sabe que isso é sério, e falou, vamos fazer o seguinte, vamos botar esse povo para casar. Vamos colocar esse povo para casar, sem instrução, sem orientação, sem temor a Deus. E aí, traz briga dos pais com a filha, com o filho, para que o filho, eu quero ir embora dessa casa, porque eu não aguento mais, eu vou procurar um homem, vou casar logo, para ele me tirar de casa. Acontece tudo isso. Aí sai daquele problema, vai para outro pior. E aí, querida, muitas vezes você casa com um homem, porque ele
cuida de mim, porque ele tem dinheiro. Isso é o que mais está pegando, amado. O que o diabo mais faz é levantar homens com dinheiro e você casar com um homem só por causa do dinheiro. O cara às vezes nem é bonito, mas tudo bem, né? Fecha os olhos e vai que vai, não é assim? Ah, eu tenho dinheiro, não me falta nada, eu tô comendo à vontade, ele vai pro restaurante comigo direto, ele me leva para viajar, e na hora do sexo a gente fecha os olhos e tranquilo, não é? E até a mulher é assim, né? Ela acaba até gostando, porque o homem dá tanta atenção, porque a mulher gosta de alguém porque é quando recebe atenção, né? O homem ele é mais visual, a mulher é mais a questão de cuidar, guardar e dar atenção. Mas vamos lá. Então, na grande maioria, você encontra alguém que ele trabalhador, um homem que ganha dinheiro e tal. Aí você vai em casa. Depois que casa, começa a ter os grandes problemas. Por quê? Porque ele não pensa como você, não crê no mesmo Deus. Aí você começa a ter dificuldade, e aí entra ciúme, entra um monte de coisa. E em alguns casos até quer dominar, né? E aí quer bater, e não pode. E outro caso também, se você está sendo violentada, você não pode ficar com esse homem, ok? Lógico, você tem que se separar para proteger a tua vida. Então, ele está sendo, de uma certa forma, condenado porque ele é violento. Aí você tem que se separar mesmo, ok? Aí o que vai acontecer? Possivelmente, lógico, uma pessoa que é violenta, ele vai querer satisfazer os seus desejos com outras mulheres, então ele vai buscar outra. Aí ele vai adulterar porque você está viva e você não vai fazer isso. Você vai ficar em santidade, eunuca, até que ele morra. Porque você só está livre do seu marido, de acordo com a lei de Deus, com a lei do casamento, se o marido morrer. Então, olha que interessante, eu fiquei impressionado com a seriedade. Por que o apóstolo Paulo dá um exemplo relacionado à lei do pecado? Puxa vida, pegou pesado, né? Pegou pesado. Na verdade, irmão, porque é isso. Então ele está dizendo, é igualzinho. Assim como eu só posso me livrar da lei do pecado se alguém morrer, e esse caso é Cristo, ou então eu morro e acabou, assim também o casamento. Você só pode estar livre se o marido morrer, ou a esposa morrer. Entendeu, amados? É simples isso daqui. Agora, por que está complicado? Por que hoje é uma palavra dura? Por que hoje está difícil de engolir isso aqui? É porque o diabo já estragou tudo. Deus não tem culpa. A palavra é a palavra. Ninguém consegue mudar isso aqui. Você pode pegar qualquer teólogo. Pega qualquer teólogo aí, ele vai ler isso daqui, pega tudo dentro do contexto. Eu não saí, eu dei ainda a analogia, o versículo assim, da mesma forma. Está muito claro aqui. Ele está dando exemplo, assim como era desse jeito, assim também o casamento. Se você é um pecador, o seu salário é a morte, tu tem que morrer. Aí o casamento, só a morte. Só a morte, entendeu? Nos tira da escravidão da lei. Só a morte te tira, né, da escravidão, se você tiver, do marido. Ou da escravidão da sua esposa, se você tiver, né, se morrer. Entende? Então o casamento é uma coisa terrível? Não é uma coisa terrível. Mas ela é séria. Ela é muito séria. Por isso que ela é muito boa, mas tem que ser tomada decisão com muito temor, com muita informação, com muito conhecimento. Porque se você toma uma decisão errada, eu falo para minha filha é solteira, ela tem essa instrução, ela está sabendo disso, e toda vez eu falo para ela, filha, você está entendendo isso aqui? É dessa forma. É assim que funciona. Agora ela está namorando, eu falei, filha, veja bem, escolha bem, avalie bem se é ele mesmo. Olha aqui, ó. Entende? Porque se casar, é até que a morte o separe. Não adianta depois vir com choro, com A, com B, com isso, com tal. Lógico, se a gente fica sabendo que depois que casou, a pessoa está com risco de vida, né, para morrer, então beleza, separa, porque não vai matar a pessoa. Não é tá traindo, separa, mas é aqui, ó, não pode casar de novo, até que o marido ou a esposa morra. Ficou claro, amados? E por que eu estou aqui trazendo esse assunto com Romanos capítulo 7? Leia, estude, leia do versículo 1 até versículo 4, amados. Porque ele fala assim, né?
Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro. Ó, você que é casado, se você quer pertencer a outro, o marido tem que morrer. Você, mulher, quer pertencer a outro, o marido tem que morrer. É o que está escrito aqui. Eu estou morto relativamente à lei por meio do corpo de Cristo para pertencer a outro. Marido, você quer pertencer a outra? Então a sua esposa tem que morrer. Se ela morrer, você pode pertencer a outra. Mas se ela estiver viva, se você for lá pegar a outra, você é condenado. E é considerado adúltero, porque a lei te condena. E Deus não pode mudar isso, porque foi Ele mesmo que estabeleceu. Ele não vai fazer vista grossa para você naquele dia. Ah, mas esse aqui tudo bem, não, aquele ali eu gosto tanto. Né? Não, Deus não vai avaliar cada caso um caso. Esquece isso, quem fala isso para você é mentira. Deus vai avaliar segundo a lei. A lei é isso, acabou e pronto. Por exemplo, por que eu e você somos salvos? Se a lei manda matar? Porque Jesus cumpriu a lei. Aí Deus fala, ó, eu vou salvar você, Juscelino, porque Jesus morreu por você. Senão eu ia te condenar, mesmo eu gostando de você. Entendeu? Não é porque você é assim, assado, beleza, tal. Não. Eu só vou te salvar, seu Juscelino. Porque Jesus morreu por você e acabou e pronto. Agora, Jesus está dizendo assim, ó, eu só vou aprovar o seu segundo casamento se a sua mulher estiver morta. Se ela não morrer, eu não vou aprovar e ponto final. Marido, eu só vou aprovar o seu segundo casamento se a tua esposa realmente já estiver falecida. Se ela estiver viva, eu não aprovo o teu casamento, porque é uma lei. Irmãos, é igual, pelo amor de Deus, é igual. Aí a gente fica procurando, não é saída. Porque já erramos tanto, já fizemos tanta besteira, aí agora é a Bíblia que tem que mudar. Por causa de tanta besteira que fizemos. Ah, eu não sabia, eu era ignorante, agora você não é mais. Aí tem até aquele detalhe, mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então o que é isso? Ignorante é que você não conhece do assunto. Aí por isso que faz besteira. O diabo quer que você fique ignorante mesmo. O diabo quer que você seja ignorante. Porque você sendo ignorante, tu vai ser condenado para a tua ignorância. Pensa que Deus vai chegar lá, ele era ignorante, deixa quieto. Meu irmão, na boa, você sendo crente ou não, quando você casou lá no civil, um juiz falou assim, ó, até que a morte separe. Tranquilo? Beleza. Sabe, alguém disse essa semana, eu acho que tinha que acabar esse negócio aí de dizer, né, você, quando chega lá, né, o tal casal, aí tem lá o sacerdote, aí diz, você promete ser fiel a ela? Na doença, na saúde, na tristeza, na alegria, na riqueza, na pobreza, até que a morte separe? Sim! Mentira! Mentira! Você prometeu lá para a primeira e olha onde você está hoje. É ou não é? É mentira. Então alguém falou, tem que acabar com esse negócio de prometer. Sabe? Quer casar, vai casar de qualquer jeito? Então para de prometer. Mas a lei, você assinou lá um papel, é uma lei. E ponto final, agora não quero mais. Aí eu digo para você que é uma prisão. Por isso que eu falei para você que é uma prisão. E Satanás, ele faz do casamento uma prisão, porque ele sabe que não tem como revogar. O diabo sabe disso. Por isso que ele atua nos casamentos. Porque se você casa errado, ele fala, agora eu vou desgraçar essa menina e esse cara. Por quê? Não era isso que Deus queria, tinha o varão e a varoa certa, casou com a pessoa errada, aí agora, pisei na bola. Só tem um jeito, fica sozinho. E ficar sozinho é triste, amados. Ficar sozinho é triste. Sabe? Teve algumas falácias aí que eu quero desmascarar aqui, dizendo assim, mas não é bom que o homem fique só. Não tem essas falácias aí por aí ou não? Mas não é bom que o homem fique só. Ei, acorda. Esta palavra, não é bom que o homem fique só, é quando você é solteiro. Tanto é que a prova que Deus trouxe outras mulheres, né, e outros homens, e você foi escolher uma. Quando você casou, você não estava mais só. Entendeu? Quando você casou, essa palavra, não é bom que o homem esteja só, isso foi resolvido quando você casou. Agora, depois de casado, isso não existe mais para você. Por quê? Porque foi você que quis separar. É você que aprontou. É você que deu problema. É você que não soube escolher. Aí agora você entra numa outra lei, aí você quer, mas não é bom que o homem esteja só, então, mas você já tinha uma pessoa. Aquela parte de só já foi.
Essa parte não é bom que eu me esteja só, é para solteiro. E não é bom mesmo. Não é bom mesmo. Mas então, você quer alguém? Ore. Você quer alguém que verdadeiramente vai te fazer feliz? Ore para Deus trazer a pessoa certa. E o diabo, querido, você pensa que o diabo brinca? O diabo tá mandando aí, ó, toma essa, vai experimentando, para te derrubar. Entendeu? O diabo sabe, aqui para você, irmã, o varão que Deus preparou, então ele manda um monte parecido, para ver se você pega um deles. Aí você tá na carência, você vai lá e aceita. Pronto, entrou numa cilada, entrou numa prisão, é isso que eu tô dizendo. Por que você entrou numa prisão? E quando eu digo por que uma prisão? Porque você casou com o homem errado. Você casou com a mulher errada. Ah, mas a gente se ama. O amor carnal, ele só pensa nele. Você tem que casar com uma pessoa que é a vontade de Deus, a qual você orou, jejuou e esperou em Deus. E não casar simplesmente por causa de um corpo bonito, por causa de dinheiro, por causa de uma beleza A ou beleza B. E não casar porque o cara te dá tudo que você quer. Isso vai acabar. A carne não aguenta. A carne sempre quer novidade. Quando a carne enjoar, ele vai atrás de outra. E não quer nem saber. Ainda mais o cara que tem dinheiro. Hoje você vê aí nos famosos. Não é? Não precisa citar nome aqui, porque a mensagem é para todo mundo. Quantos famosos já não estão na primeira, segunda, terceira, quarta mulher e vai. Não, agora eu vou com outra, vai com outra. E tem famosos aí já em idade. Não é? É interessante, né? Eles não querem outra que seja mais velha. Querem sempre novinha. Pode ver, eles se separam das mulheres deles, que deu um duro danado para ele chegar até onde ele está. É dinheiro, fama. Aí vem mulher, o diabo, olha, beleza. Olha aí, tem mulher mais bonita agora, modelão aqui e tal. Aí, quer dizer, ele larga aquela que deu um duro com ele, que ajudou ele a crescer. E agora, como ela agora teve filho, já mudou o corpo. Então, o que ele faz? Pode ver se ele casa com uma véia. Com todo respeito às velhinhas. Mas por quê? Porque quer sexo, é carne. Pode reparar, todos esses homens estão atrás de mulheres mais novas. Por quê? Porque na cabeça deles é sexo. E sexo, querido, sexo é bom dentro do casamento. E o sexo, ele nunca vai preencher os desejos deles. Nunca, sempre quer mais. Né? Tem um cantor aí que ele falou, eu já me uni mais de 1000 mulheres, igual um Salomão da vida. Entendeu? Eu não cito o nome, queridos, porque na verdade vocês sabem que tem muitos casos aí. Então, isso lá é um mundão, né? Então, hoje em dia não tem nem mais carne. A grande maioria das pessoas, elas estão até ficando juntas. Você vê como o diabo está destruindo. Né? Aqui no prédio onde eu moro, aqui eu conheci 2 casais que eles estavam apenas juntos. E aí então, eu conversando com eles e tudo, aí fui batendo um papo, e fui dando a importância do casamento. Sabe que graças a Deus que eles fizeram? Eles entenderam e casaram. E os dois, dos dois lados eram solteiros, né? Mas eles queriam estar juntos, porque vai que não dá certo, a gente simplesmente larga, né? E vai embora. E é assim que o diabo está colocando na cabeça das pessoas. Então, estão vivendo em prostituição. Então, amado, é pecado em cima de pecado, traição em cima de traição, adultério em cima de adultério, violência, tem tudo isso. Quem está por trás disso? O diabo. O diabo está atrás disso, não é? E aí, então, a pessoa fala, eu não sabia, tá bom, você não sabia, agora está sabendo. Aí eu digo assim, você que está me ouvindo, dizendo assim, eu era ignorante. Ok, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, Deus está dizendo assim, todos esses anos que você era ignorante, você estava pecando. Agora que você conhece, se você se arrepender, eu te perdoo. Eu abro, eu esqueço, eu jogo no mar, na profundidade do mar, eu esqueço tudo que você fez até agora, se você confessar e deixar. Se você confessar e se arrepender. Não é confessar e continuar. Tem uns que falam, eu era ignorante e continuar. Então, eu estava comentando isso para uma irmã. Quer dizer, então, que eu era um adorador de imagem, eu era ignorante. Aí agora Deus fala que está errado, aí eu tudo bem, peço perdão e continuo. Quer dizer, então, que eu era um mentiroso, era ignorante. Aí eu peço perdão e continuo. Então eu roubava, eu era ignorante. Eu peço perdão e continuo. É assim ou não? Ou então a Bíblia fala, se arrepende e deixa, se arrepende e deixa. Sabe por que a gente pede sempre perdão? Porque a gente era ignorante, concorda ou não? Por que você pede perdão por um monte de coisa errada? Porque você era ignorante àquela verdade. Mas você pede perdão
Deus não leva em conta todo esse tempo, porque você está vivo, ele te perdoa, mas você para de fazer aquilo. Sim ou não? Agora, por que relacionado ao adultério, no casamento, você continua? Ah, porque agora eu tenho um filho no segundo casamento. Amado, a lei não muda. A lei não muda. Não tem um lugar na Bíblia que diz assim, ó, nesse caso pode. Não tem, amados. Não tem. Já expliquei em Mateus 19, tá? Que nem aquela questão de adultério resolve. Porque ali, queridos, só para você entender, lá eles estão discutindo se é possível se separar por qualquer motivo. Entende? A discussão era essa com Jesus. E Jesus está preocupado com o adultério. Ele falou, ó, se você separar por qualquer motivo, ele está dizendo assim, você vai expor sua mulher a praticar adultério, porque ela não vai aguentar ficar sozinha. É isso que ele está falando. É só isso. É bem simples. Eles estão lá em Mateus 19 discutindo. Eu posso me separar por qualquer motivo? Olha, se você separar por qualquer motivo, você vai expor ela a se tornar adúltera. É só você pegar Mateus 5, 32, 33 ali. Você vai expor ela a tornar adúltera. Como assim? Então, ela é nova, você é novo, aí você separa, ela vai estar carente, ela fala, meu, eu tô sozinha. Mas a lei está aqui, ó. A lei diz, não. Ah, mas eu tô sozinha. Não. Ah, mas ele brigou comigo. Não. Aí o que vai acontecer? Ela vai arrumar outro. Aí, arruma outro, pronto. É adúltera. Por quê? Porque você separou. Você expôs ela. E vice-versa. Aí ele fala, com exceção, em caso de relações sexuais ilícitas. Por que com exceção? Porque nesse caso ele já adulterou. Nesse caso já é adultério. Já era. Para quem praticou isso. Já era. A não ser que se arrependa, tá? E aquele que foi, né, traído, você fala, ó, a fulana, né, seu cônjuge, me traiu. Beleza, ela está em adultério. E você? Não, eu vou ficar santo. Por quê? Se você, por causa disso, decata de divórcio, achando que está liberado, a lei, a lei é fria. A lei não vai dizer, tadinho. Desculpa, né, ironizar, mas é isso. Ó. Porque a lei é fria, tá? A lei é assim, ó. Puxa, você foi traído, puxa, tadinho. Então vou mudar a lei para você. Para você eu vou mudar. Não, a lei, amado. A lei acabou e pronto. A lei, ela olha o seguinte, tá vivo? Tá vivo. Ela fica assim, se cair com outro adultério, aquela te adulterou, beleza, agora só quero ver o outro. Vai cair? Vai cair porque aquele ali eu vou condenar já. Esse que foi apanhado falando de adultério, relações sexuais ilícitas, eu já vou levar pro lago de fogo. E você? Você vai trair também? Não, eu vou ficar eunuco, vou ficar firme. Então eu não posso condenar você não. Por quê? Porque você se manteve santo, porque o marido ainda estava vivo. Agora, quando aquele camarada morrer, ou ela, aí a lei fala, ó, agora você está livre. Por quê? Porque o fulano morreu. Amado, vocês estão entendendo ou não? É simples, amado. E ao mesmo tempo é duro. Agora, por que é duro esse discurso? Porque a grande maioria foi estragado. É simples, amado. Infelizmente, a grande maioria foi tudo estragado. É isso. Por isso que não vão suportar a sã doutrina dos últimos dias. É isso. Mas, por que eu estou aqui falando já 53 minutos? Porque para você que está nessa situação, tem como você ser salvo. É só você se arrepender e deixar. Parar com isso. Entendeu? Minha esposa está com o homem. Então fica eunuco. Fica eunuco. Meu marido está com o homem. Fica eunuca. O que é eunuco? Ficar em santidade. Não vai conhecer nenhum homem nem mulher. Por quê? Porque é exatamente aquilo que o diabo fez, né? Ele colocou você numa armadilha, né? Numa cilada, vamos dizer assim. Por quê? Qual a cilada? Fez você casar com o homem errado. E você casou com a mulher errada. Não é? Ou então, vamos dizer assim, casou, está na lei, beleza. Quando eu digo casar errado, irmãos, eu creio que Deus pode mudar os corações, tá? Quando eu digo casar errado, só para explicar melhor, é porque essas pessoas não temem a Deus. Porque o casamento é abençoado por Deus o primeiro. Mas como ele não teme a Deus, por que eu digo que você cai numa cilada? Porque o diabo manda alguém que não teme a Deus para você casar com ele. Aí ele vai te escravizar, ele vai te fazer mulher objeto, ele vai te trair. Então, você caiu numa cilada. É isso que eu estou dizendo. Tá? Você caiu numa cilada. E essa cilada, lamentavelmente, por você ser ignorante, ou talvez não fosse mesmo assim, caiu, você agora tem que pagar o preço. Porque neste caso é só dessa forma, não tem outra.
você tem que pagar o preço para ser salva. Se você quer ser salva, você tem que abrir mão, né, de estar nesse segundo casamento, de estar em traição. E se o marido está traindo, você tem que abrir mão dele e ficar eunuca em santidade até que ele morra. Quando ele morrer, aí tu vai pensar ainda, se quer casar de novo. E já pensou, não sei que idade vai chegar. Aí tu vai casar de novo, tem que casar certo. Porque agora uma viúva está livre da lei de casado. Assim como o solteiro está livre da lei do casado. O solteiro não tem problema da lei do casado porque ele é solteiro. A viúva não tem problema da lei do casado porque o marido morreu e vice-versa. É simples, amado. Ponto. Deus hoje, ele, entenda bem o que eu vou dizer, ele só me salva porque Jesus morreu. Se Jesus não tivesse morrido, ele não me salvaria. Acredite nisso. Se Jesus não morresse, Moisés não seria salvo. Abraão não seria salvo. Lá do Velho Testamento, não seria. Até o Enoque, olha o que eu estou dizendo, amado, é tão forte. Até o Enoque teria que sair lá do céu e ir para o inferno. Por quê? Porque o Enoque é um pecador. Deus não vai mudar a sua lei. Sabe por que o Enoque foi arrebatado e está lá com Deus? Sabe por quê, querido? Porque Deus já tinha preparado Jesus Cristo. E ele creu nisso. Ele creu pela palavra. Mas se Jesus não morre, eu estou dando uma... né, supondo, né? Isso não iria acontecer, mas supondo, para você entender a lei, por isso que eu estou sendo enfático. Se Jesus não morre, todos aqueles homens lá do Velho Testamento são santos, aos nossos olhos, ia ser tudo condenado. Por quê? Porque é lei, amados, é lei, pelo amor de Deus, entenda isso, é lei. Compreende isso? Ah, então Deus é injusto? Você não entende então de lei. Você não entende de lei. Porque ele está dizendo quem compreende de lei. Se você não compreende de lei, amado, na boa, você precisa orar, jejuar, porque é assim, eu estou te alertando antes que seja tarde demais. É melhor dar um choque agora, dar um, sabe, um chacoalhão agora, enquanto você está vivo, que ainda dá tempo para resolver. Porque depois, se você morre numa situação de adultério, aí vai chegar lá de Deus, não foi por falta de aviso, porque eu estou avisando. E não é só eu não, tá? A Bíblia está avisando. E você, na verdade, nunca quis ir buscar essa verdade, porque você sabe. Ó, na boa, amados, no fundo, todo mundo sabe que está errado. Tá? Ah, eu não era crente. Então, quando você era de outra religião, acredite, o seu sacerdote que casou você, ele fala assim, ó, que Deus uniu, o homem não separe. Tá dito. Você promete ser fiel a ela até que a morte separe? Prometo. Não foi assim que a Irene Maria falou? Aí agora tá fazendo o que aquela palavra? Tá esquecendo? Deus não esquece, amado. Quando você assinou lá no cartório, você assinou, tem um documento lá. Ah, agora liberou o divórcio. Foi o diabo, né? O diabo que liberou o divórcio. Porque em Malaquias 2 diz que Deus odeia o divórcio e o repúdio. E Deus disse assim, ó, independente do que as culturas e as gerações queiram fazer, Deus disse assim, se ele vive e você casa com outro, tu é adúltera. Se ela está viva e você casa com outro, você é considerado adúltero. Independentemente do motivo pela qual você se separou. Inclusive traição. Ponto. Lei é lei. Sempre pensa, assim também morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Então, veja bem, só tinha um jeito de eu ser salvo para ficar livre desta lei do pecado e da morte. Só tinha um jeito, amado. Era alguém morrendo por mim. Cristo morreu por mim. Ponto. Eu criei, beleza. É por isso que quem não crê em Jesus vai chegar lá, mas Senhor, eu fiz tantas boas obras. Inferno. Ah, Senhor, mas eu ajudei a atravessar a velhinha na rua. Inferno. Ah, mas Senhor, eu nunca roubei nada. Condenação, inferno. Por quê? Só a morte de Jesus salva você. E assim também o casamento. Só a morte do marido libera você para casar de novo com outro homem. Só a morte da esposa libera você, homem, para casar com outra mulher, porque ele morreu. Amém, queridos? 60 minutos, 1 hora, tá bom. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa verdadeiramente ajudar esse irmão, essa irmã. E, ó Deus, e se aqui estes que já estão numa situação tão terrível, até estão
possivelmente até criticando, Espírito Santo, que essa palavra vá para os solteiros, que essa palavra alcance os filhos deles mesmos, para os filhos deles não cometer o que os pais fazem, para que os filhos, ó Deus, que estão aí com um pai que já veio de outro casamento, que eles não façam o que o pai fez, que eles não façam o que a mãe fez, mas que eles verdadeiramente, ó Deus, além de já nascer debaixo de uma maldição de adultério, eles peçam perdão, clamem o sangue de Cristo, porque eu sei que isso também amaldiçoa até os filhos, né? Essa maldição vai para os filhos, que eles se arrependam, aplicam o sangue de Cristo, e eles como solteiro, eles falam, meu pai casou 2 ou 3, 4 vezes, eu não, se eu vou casar com uma mulher de Deus, um homem de Deus, e até que a morte me separe, pois eu não vou levar esta maldição para a minha descendência, e que assim seja, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus, amado, se inscreva no canal, aqui abaixo tem meus dados, aqui também tem links, né, do livro que foi lançado aqui do Ministério, Objetos de Maldição em Tua Casa. Adquira este livro através dos links, você adquire, é facinho, põe lá teu endereço, eles mandam para você, vai ser muito bom para você entender muita coisa e também livrar a tua casa de tanta sujeira, de tanta imundície, também de objeto de maldição. Infelizmente, amado, o diabo, ele conseguiu estragar a grande maioria das famílias, mas ainda dá para a gente consertar alguma coisa aí, porque dá tempo, caso você se arrependa. Se você não quiser se arrepender, aí é com você e Deus, tá? Mas é importante que este canal aqui ajude os jovens, a próxima geração. O diabo estragou a nossa geração, então nós estamos tentando ajudar. Mas a próxima, se Deus ainda, né, permitir, porque Jesus está voltando, pelo menos essa mensagem que chega até você, jovem, fica firme, busca conhecimento, não faz igual teu pai, não igual tua mãe. Busca, meu querido, a leitura da Bíblia. Quer casar? Vai atrás, leia a Bíblia, pergunta como é que funciona o casamento de acordo com a Bíblia. E ora. E se for o caso, escreva para mim aqui que eu mando todos os textos para você, tá bom? Você pode ler Mateus 19, você pode ler 1 Coríntios capítulo 7, você pode ler Romanos capítulo 7, você pode ler Malaquias capítulo 2, que fala tudo sobre casamento, para você ver como é sério. E pode ler também Esdras capítulo 9, para você ver a seriedade que quando eles casaram com as estrangeiras lá no passado, eles tiveram que despedir as suas esposas, seus filhos, porque lá eles não podiam casar com outras estrangeiras e tiveram que abandonar elas. Agora aqui, tudo bem, você pode casar, mas seja uma vez só, até que a morte os separe. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus, tchau.